que é o outro. Amém. Deus te abençoe. Paz do Senhor, igreja. Eu confesso que eu não gostaria de estar aqui, mas eu decidi que eu tenho que obedecer ao meu pastor, né, o nosso pastor lá do céu e também ao nosso pastor aqui da terra. Dias que, não sei se foi na sexta, sábado, eu não sei. Eu sei que ele me convidou, né, perguntou se eu podia, né, trazer a palavra. Eu respondi para ele que eu ia pedir uma palavra a Deus. Se ele me desse, eu viria. Só que eu estou no momento mais de receber. Já tem uns dias que eu só quero receber, me encher, para depois ser bênção, né, para outras pessoas. Até eu comentei com a minha filha, o pastor me chamou para levar a palavra, mas eu não tenho nada para levar. Eu estou num momento que eu não tenho nada para falar. Aí ela falou, mãe, mas quando a gente está assim, às vezes o Senhor quer nos usar. Aquilo já me deu, assim, né, uma força. Domingo, quando eu cheguei aqui, à noite, eu tinha pensado em uma palavra. Eu digo, Senhor, se for essa, o Senhor confirma. E é tão interessante as coisas do Senhor, irmãos. Tão interessante, tão lindo, que eu falei só em espírito para Deus. Senhor, se for aquela palavra que eu estou pensando, mas eu não estava me sentindo à vontade, né? Mas eu estava pensando. O Senhor confirma hoje através do pastor Tiago. Se for a palavra que eu estou pensando, que ele use ela, que ele mencione alguma coisa relacionada a ela. Se não, aí de repente Deus me deu uma outra palavra. Eu digo, se for essa que o Senhor colocou agora em meu coração, faz com que ele fale algo parecido, enfim. Quando o culto terminou, eu falei, não foi, pastor? Eu venho, porque eu já saí com a palavra na minha mente. E Deus é tão fiel que colocou louvores, que colocou alguma coisa só para confirmar que realmente era essa palavra. Então, vocês não esperem nada de mim, não olhem para mim, Rita. A irmã Socorro, ela é uma mulher muito linda, né? Na presença do Senhor, ela diz que a gente não tem que se sentir coitadinho, né, irmã Socorro? Mas eu sou tão pequenininha, então, assim, não olhem para a Rita, vejam em mim que é o Espírito Santo que vai me usar, porque é o que eu tenho pedido. Que nada saia de mim, porque de mim nada vem de bom. É tudo da parte do Senhor. Então, eu quero que os irmãos abram as suas Bíblias em Josué, capítulo 1. Vocês já acharam e eu não. Ai, Jesus. Josué, capítulo 1. Nós vamos meditar hoje do 1 ao 9. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra, todos os heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te, tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares.
Não se aparte da tua boca o livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não tu mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém, igreja? Então, assim, eu pesquisei algumas coisas, eu anotei algumas coisas, e eu vou falar tudo que eu anotei, porque na hora sim foge muitas coisas, porque a gente fica nervosa, enfim. Aí, o tema dessa mensagem, eu coloquei o verdadeiro líder. Porque Josué, ele recebeu uma palavra de ânimo e a promessa. Mas para isso acontecer, era necessário ele guardar a palavra e ter o cuidado de praticá-la todos os dias. Porque é a palavra de Deus que nos mantém de pé. Eu trabalhei, há um tempinho atrás, eu estava trabalhando à noite. Então, eu estava vindo pouco para os cultos e eu chegava tarde e cansada, com sono. Eu não estava tendo tempo de orar. Eu só falava com Deus, boa noite, vou dormir e pronto. Acordava muito cedo, só fazia meu devocional. Eu não estava mais lendo a Bíblia e nem orando como de costume. E isso, irmãos, me deixou muito fraca. Muito fraquinha mesmo. Mente perturbada, cansaço, me sentindo assim, precisada urgentemente de Deus. E eu senti muita falta desse tempo, porque eu não estava tendo esse tempinho com Ele. Então, eu descobri que a palavra de Deus, ela é mais importante do que a gente estar morrendo de fome comer um prato de comida. Porque a comida, ela sacia a fome, mas a sede espiritual, o cansaço, a fraqueza que você tem espiritual, a comida, ela não serve. Então, eu decidi que eu quero, de Senhor, eu quero ser outra Rita, eu não quero ser mais a mesma. Eu quero ler tua palavra, eu quero praticar, eu quero ser usada, eu quero ser transformada, eu quero ser totalmente diferente do que eu sou agora. Eu estou lutando, irmãos. Difícil, muito difícil. E sem contar que quando a gente decide, eu tomei a decisão, tem um louvor que fala que eu quero ser um vaso novo, né, irmã Socorro? E a irmã Socorro falou uma vez que para você aceitar ser um vaso novo, você tem que ser quebrada e refeita, né, irmã? E eu falei para o Senhor, se o Senhor quiser me quebrar todinha e fazer uma nova pessoa, eu estou, né, disposta, só quero que Ele me dê força, que Ele seja comigo para que eu suporte o processo. Mas eu não quero ser mais como antes, porque eu preciso dele. Nós precisamos desse Deus. Então, irmãos, o capítulo 1 e 2, o Senhor apareceu, né, para Josué e lhe fez uma promessa. Então, ele falou para Josué, Moisés está morto. Então, agora é você e seu povo vão atravessar o Jordão e tomar posse da terra. Ali Deus estava confirmando a liderança de Josué. Deus, Ele quer confirmar a liderança de cada um de nós, irmãos. Ele quer que cada um de nós sejamos líderes. O homem ser um bom líder na sua casa, a mulher ser uma boa mãe, né, uma boa esposa, o pastor ser um bom líder, o diácono ser um bom líder, o obreiro ser um bom líder. Deus, Ele quer de nós, Ele quer confirmar em nós que nós sejamos bons líderes. Não necessariamente na igreja, porque em cada canto que a gente for, a gente é líder. Porque eu me considero a líder dos meus filhos, para estar ali puxando a orelha, estar tentando consertar. Muito difícil, porque tem a rebeldia. Filho de 11 para 12 anos, dizem que é uma rebeldia só. Eu estou vivendo esse momento com meu filho. Tem horas que, como
no culto de Santa Ceia, eu estava muito atribulada, porque eu falei uma palavra com meu filho que eu não queria ter falado, e isso estava me incomodando muito. E antes de eu cear, ardeu meu coração para pedir arrependimento. Eu já vinha pedindo, mas eu pedi mais, porque não era para me ter falado, mas é porque, às vezes, a gente é falho, né, irmãos? E fala o que não é para falar, diz o que não é para dizer, mas nós temos que sempre estar com a palavra de Deus nas nossas mãos. Quando a gente está atribulado, preocupado, angustiado, é aqui o nosso remédio, nosso comprimido, a nossa vitamina, porque não há nada, gente, mais maravilhoso do que a gente ler essa palavra. E é tão interessante que quando a gente começa a ler e pedir ao Espírito Santo que nos ajude, que nos ensine, que nos oriente, é algo tão bom que dá aquele negócio aqui no coração, uma coisa, uma vontade de querer mais, de entender mais, de buscar mais. Gente, não tem nada melhor do que ler a palavra de Deus, obedecer. Deus é tudo. A palavra de Deus é tudo. Orar é bom demais. Mas às vezes a gente tem um sono, né? Começa a orar, se ajoelha, puf. Eu faço muito isso, derrubo a Bíblia no chão. E depois eu pego, começo tudo de novo. Mas eu creio que o Senhor, Ele nos entende. Entende o nosso cansaço. Ele entende que a gente é humano. A gente quer, mas o cansaço é maior. Mas eu vejo que o nosso desejo de nos aproximar, o nosso desejo de buscar, o nosso desejo de obedecer, é isso que vale para Deus. Mesmo a gente nas fraquezas, mas Deus, Ele se agrada quando a gente quer ter uma intimidade, quer uma mudança, quer uma transformação. Então, eu creio que cada um aqui quer isso, ser transformado, ser mudado e esquecer tudo que passou. Porque a palavra de Deus diz que Ele esqueceu todo o nosso pecado, as nossas iniquidades. Depois que nós aceitamos o nosso Deus, é agora, de agora em diante. É de agora em diante que vai contar para Deus. Então, que nós sejamos humildes para dizer, Deus, me perdoa, Deus. Eu estou fazendo tudo errado, mas eu quero melhorar. E eu creio que Ele nos ajuda, porque Ele é fiel. Então, gente, como eu falei que Deus, Ele quer confirmar em nós uma liderança, né? Aqui, eu quero dizer que a liderança é em qualquer área da nossa vida, em qualquer área que seja. Deus, Ele conta com bons líderes, Ele quer fazer de mim e de você bons líderes. Glória a Deus. Aleluia. Para que o nome dele seja glorificado através de nossas vidas. Mas para que sejamos bons líderes, temos que obedecer e praticar a palavra do Senhor. Josué recebeu a promessa. Ele estava triste e desanimado com a morte de Moisés. Quantas pessoas ficam tristes, desanimadas, pensando no passado, né, naquilo que deu errado? Às vezes a gente quer muito algo. A gente quer muito algo e não dá certo. A gente fica triste, desanimado. Mas Deus hoje está falando para cada um de nós aqui que nós venhamos esquecer o passado. Esquecer aquilo que nós fizemos de errado, aquilo que não deu certo, aquilo que hoje nos tira a paz, nos preocupa porque não deu certo, porque Deus, Ele quer que a gente olhe o que está à nossa frente, porque adivinhe, o passado é passado. Ele quer nos fazer novas pessoas transformadas, com visão para frente, com visão das coisas que há de vir, com visão no céu, com visão de um dia nós nos encontrarmos com Ele, morarmos com Ele, louvar para Ele, ser totalmente dele. Então, irmãos, é isso que Deus fala para a gente essa noite. Que a gente não venha sofrer com algo que a gente fez que hoje nos incomoda. Que essa noite a gente venha nos limpar daquilo que fizemos ou daquilo que deu errado em nossas vidas. Amém? Lá em Filipenses 3:13 diz, irmãos, quanto a mim,
Isso é o apóstolo Paulo falando, né? Não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficaram e avançando para as que estão diante de mim. Então, é isso que o Senhor fala, que venhamos esquecer o que não conquistamos e venhamos tentar conquistar algo a partir de hoje. E essa conquista que mais é importante para as nossas vidas é a conquista espiritual. É a intimidade com o Espírito Santo, a intimidade com Deus. Eu creio que cada um aqui tem sonhos, tem desejos, né, materiais. Eu tenho, e eu acredito que cada um aqui tem. E como o pastor já falou algumas vezes, não é pecado, né, pedir a Deus algo. Eu nem pensava nisso, mas agora de aí que eu estou querendo um carro, irmã Socorro. Desde aquele dia, porque eu sou habilitada, mas não sei dirigir. Eu fiz as minhas aulas no Onix. Os carrinhos lá de carro, todos são fraquinhos, né? Da minha filha, do meu marido. Eu não sei sair do canto. Mas se eu pegar um Onix, eu acho que eu consigo. A irmã Socorro disse que eu pedisse a Deus, que Ele me dava. De aí que eu estou querendo pedir, sabe? Mas aqui a gente tem que se deter nas nossas conquistas espirituais, que é ela que nos leva ao caminho da salvação. Os bens materiais, o carro, a casa, nada vai, né? Tudo fica. O que vale a pena é ter a intimidade com Deus. A questão do carro é brincadeira, viu, gente? Então, assim, quando ele fala, né, que a gente tem que esquecer as coisas que ficaram para trás e ficar atentas ao que está, né, adiante, o que está por vir. Nós devemos esquecer o que deu errado. Deus estava fazendo com que Josué esquecesse da morte de Moisés, porque Moisés estava morto. Agora é com você, Josué. E é você que vai fazer a diferença. Irmãos, lamentar o que passou só impede o nosso crescimento espiritual. Então, esqueça tudo que passou, esqueça seu passado, o que você fez, né, o que aconteceu. Pense daqui para frente, né, nas coisas que há de vir, para a gente avançar, para a gente crescer. Nós temos que pensar que, assim como o Senhor foi com Josué, Ele é conosco. E o importante é a gente saber que cada dificuldade que passamos, cada deserto, cada rio, né, cada Jordão que tivermos que atravessar, o nosso Deus é conosco. Ele não vai nos deixar. E Ele promete muitas coisas boas para nossas vidas, mas para isso nós temos que ler a palavra, praticar e obedecer. O segredo maior que eu vejo é a obediência. Obedecer é muito difícil, irmãos. Todos nós sabemos que obedecer é difícil. Assim como os nossos filhos, ler a palavra, mas vem um sono que, quando é a hora da palavra, já foi tomada pelo tempo que eu fiquei no celular. Então, às vezes eu acho que o celular é o nosso inimigo. Porque aquele tempo que a gente perdeu ali, deveríamos estar orando, lendo a palavra. Porque os dias são maus. Eu acredito que Jesus está voltando. Eu creio que está bem pertinho. E nós temos que, cada dia, nos aproximar mais do Senhor, com toda força, com todo o desejo do nosso coração, para que não aconteça que Ele venha e nós venhamos a ficar. É o meu medo maior, porque eu não quero ficar. Eu falo para Deus, Senhor, se o Senhor não me levar antes, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, por favor, me leva, não me deixe. Eu digo isso de todo o meu coração, porque a igreja eu tenho medo. Eu tenho medo por quê? Porque eu sou falha. Se no momento que o Senhor vier eu não estiver vigilante, e aí pode acontecer que eu não vá. E isso me dá medo. Eu digo isso para os meus filhos. Hoje aconteceu algo muito interessante. Nós acordamos cedo, eu e meu esposo. Aí nós fomos lá na casa da minha filha e deixamos o Pedrinho dormindo.
Todos os dias eu acordo ele cedo para a gente ir para lá. Só que hoje, como eu ia voltar, eu deixei ele dormindo. Quando, de repente, ele me liga. Mãe, cadê vocês? Eu acordei e não vi vocês. Aí me deu uma sensação que eu estava vendo aquele filme Deixado para Trás. Aí eu disse, você pensou que nós fomos arrebatados e você tinha ficado? Ele foi, mãe. Aí eu falei, pois é. Por isso que você tem que cuidar, viu? Em ser transformado para que isso não aconteça, viu, Pedrinho? Porque pode acontecer. Então, assim, eu achei interessante porque ele teve esse pensamento. E eu falei, pode acontecer. Eu ainda digo, mas pode acontecer. Então, muda esse teu comportamento para nesse dia ir todo mundo. Então, assim, irmãos, continuando aqui. Josué, o capítulo 1, do 3 ao 5, o Senhor ele continua afirmando, né, as promessas a Josué. Irmãos, o Senhor é fiel a todo aquele que obedecer a sua palavra. O Senhor guarda, o Senhor protege, o Senhor jamais abandona seus filhos. O mesmo Deus que foi com Josué, ele é hoje com todos aqueles que fazem sua vontade, que praticam a palavra do Senhor, porque o Senhor é fiel. Assim como ele foi com Josué, ele cumpre sua palavra hoje em nossas vidas. Então, ele continua fazendo milagres. Ele continua querendo que nós sejamos limpos, para que o Espírito Santo dele venha habitar em nós. Que nós, todos os dias, venhamos matar a nossa carne um pouquinho, para que a vontade dele seja feita e não a nossa, porque a nossa carne, ela tende só a fazer o que não agrada a Deus. E isso não é bom para nós. Que nós venhamos essa noite pedir o Espírito Santo de Deus, que nos limpe de dentro para fora, que tire o nosso coração de pedra, coloque um coração de carne. Eu peço a Deus os frutos do Espírito, porque coisa linda é os frutos do Espírito, e eu não tenho. Por exemplo, eu sou muito assim estressada, eu costumo dizer que eu tenho um pavio curto. Isso para mim é um defeito horrível, e eu quero ser transformada, e eu creio que eu vou ser. Nem que seja nos meus últimos dias de vida aqui, eu creio que o Deus que eu sirvo, ele vai me transformar da maneira que eu quero ser transformada e da maneira que agrada a ele. E assim, eu acredito que cada um de nós aqui tem sede dessa mudança, dessa transformação. E ainda creio mais que se nós viermos obedecer e ser, assim, procurar ser guiado por Deus em tudo em nossa vida, ele fará, sim, uma mudança extraordinária na vida de cada um que aqui está. Porque nós estamos aqui, irmãos, como a irmã Rivani falou, cada um tem um objetivo, cada um tem uma causa entregue nas mãos do Senhor. E eu creio que se nós obedecermos, que se nós praticar essa palavra, se a gente realmente tiver o desejo verdadeiro de mudança, de transformação, nós iremos conseguir. Porque o Senhor, ele é um Deus que cumpre cada uma de suas promessas. Amém, igreja? Lá em Isaías 51, 11 diz, assim será a minha palavra, que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então, assim, Josué, ele teve a missão, né, de ensinar ao povo a palavra de Deus. Como Moisés fazia, ele continuou fazendo, né? Eu tenho essa dificuldade de evangelizar, por isso que eu não participo quando vão, porque é algo que eu sou presa. Tipo assim, é meu, eu não sei transmitir. Então, assim, mas o Senhor, ele nos manda. A gente tem que falar mesmo. Mas, às vezes, é muito difícil, principalmente para aquelas pessoas que são bem rebeldes. Às vezes, eu tenho até medo, porque eu já falei do Senhor para pessoas que vêm falar umas coisas que
não tem nada a ver com a Bíblia e a gente tenta falar e a pessoa não quer entender. Aí eu me calo. Teve uma pessoa uma vez que eu fui falar do Senhor para ela, veio falar de dízimo, de oferta, de um monte de coisa que eu disse, não, eu vou parar por aqui porque eu acho que não é minha hora ainda. Eu não estou capacitada ainda para falar com essa pessoa. Mas a gente tem realmente que falar. Eu falo para os meus. Tem uma irmã que ela crê muito nas santinhas dela. Essa minha irmã, eu tenho uma facilidade tão grande de falar de Jesus para ela. Mas eu falo e ela acreditando nas santinhas dela. E um dia até ela falou que viu a santa lá como se estivesse se mexendo. Eu disse, misericórdia. Minha irmã, isso não é de Deus, não. Mas na cabeça dela é como se Deus quisesse falar algo para ela. Mas para ela eu falo tudo que o Senhor me manda falar. Eu planto a semente no coração da minha irmã. É a minha irmã, assim, que eu amo. Eu amo todas, mas ela é de uma forma especial. Ela, o esposo e os filhos dela, é de uma forma linda, que eu amo. E eu creio que o Senhor pode mudar aquele pensamento dela com aquelas santinhas. Às vezes eu ligo para ela, ela está rezando o texto. Aí eu digo, mulher, solta essas bolinhas aí, que essas bolinhas aí não servem de nada, não. Aí ela, tchau, tchau, que eu vou rezar aqui minhas bolinhas. Mas eu creio em nome de Jesus, que ela vai conseguir se libertar dessas coisas que não levam ela à santificação, à salvação e à intimidade com Deus. Eu creio, porque o Senhor alcançou o coração da minha mãe, que eu já contei o testemunho aqui, que eu achava que não ia conseguir, mas o Senhor fez o milagre. 14 dias depois levou, mas isso para mim é o que me alegra, em não ter mais ela comigo, porque eu prefiro ela ter ido 14 dias depois de ter aceitado a Cristo, do que ela ter ficado e ter se afastado de novo. Então, não há nada mais lindo do que aceitar o Senhor e depois o Senhor guardar e levar, né? Então, irmãos, o Senhor é fiel com a sua palavra, como eu já falei, e cumpre tudo aquilo que prometeu. O que ele prometeu para Josué, ele cumpriu. E o que ele promete para nós hoje, irmãos, ele vai cumprir. Ele é um Deus muito grande. Então, assim, hoje eu pergunto, quais são as promessas de Deus para a vida de cada um de vocês? Tem promessas de Deus para a vida de vocês? Tem, né, irmãos? Então, assim, o que Deus tem para você, irmãos? Qual que é o propósito de Deus para a sua vida? Ele vai cumprir, viu, irmãos? Se você guardar a palavra do Senhor no coração, praticar, se desviar do mal e viver unicamente, exclusivamente para o Senhor, ele vai cumprir cada promessa. E entra também a financeira, porque eu sei que Deus, ele não quer que o seu servo mendigue o pão. O Senhor, ele não quer que o seu servo viva de migalhas, porque o Senhor, ele é um Deus rico, ele é o dono do ouro e da prata. Então, ele quer que cada um de nós sejamos repletos de bênção. Bênçãos também financeiras, mas que a gente não venha se preocupar com as bênçãos financeiras. A gente vinha se preocupar, como eu já falei, só com as bênçãos espirituais. Porque quando nós somos assim repletos e cheios dessas bênçãos que o Senhor nos dá, nós temos intimidade, nós temos esperança, paz, fé. Quando a gente tem intimidade com Deus, a história é outra. O nosso pensamento é outro, porque o inimigo das nossas almas, ele coloca muito medo em nosso coração e nosso pensamento, porque o medo não vem de Deus. E quando a gente se firma na palavra, quando a gente não larga ela por nada, irmãos, pode ter certeza, o medo vai embora. Ele vem, porque Satanás, o trabalho dele é esse, tirar a nossa paz de todas as formas que ele puder. Mas quando nós estamos alicerçados na palavra, quando a gente está ali mesmo disposto a deixar que o Senhor trabalhe em nossas vidas, o medo vem, a preocupação, mas volta. Porque todos nós temos batalhas, lutas. Quantas pessoas aqui não têm? Porque, irmãos, eu tenho muitas. Eu não vou contar porque não vai resolver, ninguém pode me ajudar, só Deus.
A primeira coisa que eu costumo dizer, que ser esposa de um marido descrente não é fácil. E eu passei a minha vida toda querendo mudar o meu esposo. 29 anos juntos, 28. 28 anos juntos. Eu o tempo todo quis mudar. Então, eu decidi que quem tem que mudar sou eu. Porque eu não vou conseguir mudar ele. Primeiro que ele tem que querer. Se ele não quiser, Deus não vai forçar ele a nada. Então, eu decidi mudar para aceitá-lo como ele é e crendo que um dia o Senhor vai pegar ele. Nem que seja assim como fez com a minha mãe. Como eu digo para o meu filho. Porque meu filho disse que fica triste porque tem medo do pai dele morrer e não ganhar salvação. Eu digo, filho, ele vai conseguir, não temas, porque vai acontecer. Nem que para isso Deus leve ele e guarde. Porque eu até já falei uma vez, um sonho que eu tive com ele, eu me agarro muito nesse sonho. Até eu compartilhei com o pastor Tiago. Então, eu me agarro nesse sonho. Quando às vezes acontece coisa que eu digo, será se ele vai conseguir? Será se não é hoje? Será se ele não vai morrer? Eu digo, não, mas Deus me prometeu que antes ele ia ser rendido aos pés do Senhor. E eu me agarro nisso, irmãos. Eu me agarro. Nem que o Senhor o leve. Mas eu acredito que o meu esposo ele vai ter um encontro com Deus. Eu creio. Eu desejo isso para os meus irmãos também, mas eu estou orando que o Senhor faça a vontade dele. Então, irmãos, aqui eu venho dizer para vocês que o líder verdadeiro, ele não se desvia, né? Porque assim como existe o líder verdadeiro, também existe o líder falso. A gente sabe que as igrejas estão lotadas de pessoas, de líderes, de fiéis, vamos dizer assim. Mas nós sabemos, irmãos, que existem pessoas ali que se escondem. Costumamos até dizer que se esconde atrás da Bíblia. Então, a gente sabe que tem o verdadeiro líder e o falso líder. Que nós venhamos pedir discernimento ao Senhor. Discernimento espiritual, visão espiritual, para que nós não sejamos enganados por essas pessoas que se dizem ser profetas de Deus, líderes de Deus, e não são. Porque quando nós temos, né, essas bênçãos de Deus, que é o discernimento espiritual, que a gente tem a capacidade de conseguir ouvir a voz do Senhor, nós não somos enganados. Não somos. Por mais que venham cheio de fantasias, de coisas lindas. Se alguém disser assim, mas Deus falou isso, você diz, falou. Eu sei que Deus falou comigo, eu sei que Deus falou com o povo dele. Então, não tem como sermos enganados. Então, que a nossa oração seja essa, irmãos. Que nós sejamos cheios, revestidos, né, do Senhor, para que nós não venhamos ser enganados por esses falsos líderes. Lá em Provérbio 13, 3 diz, o que despreza a palavra perecerá, mas o que tem o mandamento será galardoado. Então, irmãos, é uma das promessas que Deus nos diz, que se nós tivermos, né, essa visão de estar lendo a palavra, de praticar e obedecer tudo que o Senhor manda, nós seremos galardoados, nós seremos honrados. É difícil seguir ao pé da letra tudo que o Senhor manda, nós sabemos que é. E eu até digo, sem medo de errar, que aqui ninguém consegue fazer ao pé da letra do jeitinho que o Senhor quer. Mas, irmãos, eu acredito também, isso é o que eu acredito, que quando nós estamos dispostos e querendo mudança, mesmo com nossas falhas, com os nossos erros, o Senhor, Ele está ali, Ele nos perdoa e Ele nos ajuda, porque Ele conhece o íntimo do nosso coração. Então, para finalizar, que é a última parte, Josué 1, do 8 ao 9,
Vejam bem, porque Deus está falando para Josué não se apavorar, não desanimar, porque a gente tem lutas, tem muitos problemas. Josué, ali, ele tinha muitas lutas e problemas, mas Deus falou para ele não se apavorar, não entrar em desesperos. Irmãos, não entrem em desespero. Isso é o Senhor falando para vocês, irmãos. Ele falou primeiro para mim. E eu acredito que cada palavra que eu escrevi aqui, nada veio de mim. Porque, como eu falei, nada vem de mim. Mas se eu estou falando, irmãos, é porque o Senhor quer falar para todos nós. Então, assim, irmãos, não entrem em desespero. Quando vêm as lutas, os problemas, não se desespere. Porque se você está na palavra, Deus vai te guardar. Você vai ser bem-sucedido, você vai conseguir. Não tem como, irmãos, estarmos alicerçados na palavra de Deus e Deus não olhar para a gente. E Deus não fazer por nós aquilo que pedimos. Não tem como. Então, assim, nós temos que buscar para que Deus venha nos abençoar. Porque Josué, ele tinha a responsabilidade de ensinar a palavra para todos. E nós também devemos compartilhar a palavra de salvação em Cristo Jesus e não temer ao inimigo. Lá em 2 Timóteo 4:2 diz: pregues a palavra, entregue. Glória a Deus. Pregues a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Então, a gente tem que, como eu falei anteriormente, que às vezes eu tenho medo de enfrentar certas pessoas. Mas o Senhor quer que não tenhamos, porque Ele nos dá autoridade. Só que essa autoridade eu ainda não conquistei. Mas eu creio que eu vou conseguir. Às vezes tem pessoas tão armadas que, quando você vai falar de Jesus para elas, elas vêm com a revolta, com umas palavras assim que às vezes machucam. Mas eu creio que eu ainda vou conseguir essa determinação, essa força, essa ousadia de falar dentro do olho das pessoas incrédulas, das pessoas que acreditam no que quer acreditar, que só existe um único, que é o Senhor Jesus. E eu creio que essas pessoas irão se render. Eu tenho uma sede muito grande que na minha rua só tem crente, só tem servo do Senhor. Tem alguns, mas ainda falta outros. Mas eu creio que o Senhor ainda vai trabalhar no coração daquelas pessoas. Então, para concluir, irmãos, ser um líder exemplar está associado à obediência e à prática da palavra. A palavra de Deus. Foi exatamente a instrução que Deus deu a Josué, no momento mais difícil da sua vida, com a perda de Moisés, que era a sua referência. Então, irmãos, é isso que eu tenho para falar. É isso que eu senti no coração de dizer. Seja forte e corajoso, porque o Senhor está conosco. O Senhor, Ele não desampara seus filhos. O Senhor não nos deixa só. O Senhor nos dá resposta às nossas orações. O Senhor nos ajuda, o Senhor nos guarda, nos protege. Mas só que para isso, irmãos, a palavra de Deus é bem clara. Que nós venhamos a obedecer a sua palavra. Deus, Ele não nos abençoa se estivermos de qualquer jeito. E ainda tem mais. Deus não quer só uma parte minha e de você. Deus, Ele quer transformação em tudo, em todas as coisas. Porque não é só um braço, só uma perna, só a cabeça que vai entrar no reino de Deus. É tudo. Então, Deus, Ele quer que venhamos ser totalmente, completamente transformado. E é isso que Deus quis falar, né, através dessa servinha que é muito falha, mas deseja muito que o Senhor venha transformar. E eu creio que se cada um aqui quiser abrir a porta do seu coração, ele entra com transformação, com bênção, com paz, com abundância, com provisão, porque Ele é o Deus que cumpre todas as promessas. Então, aqui eu já agradeço a minha oportunidade
porque se eu estou aqui foi porque Deus permitiu. Agradecer, né, a esse anjo que, gente, o pastor Tiago, ele é uma bênção. Outra vez eu cheguei aqui e eu precisava de uma resposta. Uma resposta de mudança para mim mesmo. E ele, quando subiu aqui, as primeiras palavras que ele falou foi diretamente ao meu coração. Então, que cada um aqui peça ao Senhor que sejamos sensíveis à voz do Senhor. Porque quando estamos dispostos a ser sensível, o Senhor fala e nós escutamos. Eu ainda preciso aprender muito, mas eu creio que eu vou conseguir. Eu profetizo na vida de cada irmão que está aqui, os escolhidos, que cada um vai ter ousadia, determinação, força, disposição para dizer: eis-me aqui, Senhor, me quebra e faz um vaso novo. Me ajuda a suportar o processo. Irmãos, com Deus, o processo fica leve. Amém, igreja? Que Deus abençoe a cada um de nós.